apresentar então o Padre Vasco de Magalhães, e é para mim um gosto apresentá-lo, porque uma velha amizade nos liga, uma amizade que já vai de 2 séculos, já vem do século XX, e é com todo o gosto que o apresento sumariamente, porque o currículo literário e espiritual do Padre Vasco é extensíssimo. Vou só destacar uma outra coisa que permita contextualizar a conversa de hoje sobre a ressurreição. É um papel ingrato este de apresentar quem é mais conhecido que o apresentador. Devia perguntar quem é o senhor que está ao pé do Padre Vasco. Mas o que justifica a minha presença aqui, de facto, é a amizade de há muito tempo, porque conheci o Padre Vasco em Coimbra, em 1980, quando fui estudar para a universidade. Estava então o Padre Vasco, um pouco mais novo, no centro universitário Manuel da Nóbrega. Mas como é que chegou aí? O Padre Vasco era estudante de engenharia técnica e uma figura conhecida do nosso rugby nacional, quando resolveu deixar essa vida, mudar de vida e entrar na Companhia de Jesus. Em 65 entrou na Companhia de Jesus. E então passou a fazer o percurso formativo habitual dos jesuítas. Fez Humanidades e Filosofia em Braga, depois Teologia em Roma, na Universidade Gregoriana, e em 74 é ordenado sacerdote. No meio da Revolução, vem para Coimbra, no meio do PREC, cá em Coimbra, padre, para abrir um centro universitário num sítio sossegadíssimo, como era Coimbra em 75, na companhia do Padre Vasco Pinto e do Padre Alberto Brito. Os três mosqueteiros vêm para Coimbra, então, em 75, abrir um centro universitário. E aí começa uma história que depois ganhou forma com a abertura de outros centros universitários, dos jesuítas em Lisboa e no Porto, enfim, há também em Braga e na Pilhã, e o próprio CUF, que apesar de não ser da Companhia de Jesus eficaz, também mantém aqui uma proximidade e uma colaboração continuada com a Companhia, por isso também, de alguma maneira, se inspira nessa experiência que vem de 75 do Centro da Nóbrega, fundado pelos padres jesuítas, com o Padre Vasco ali a pontificar na parte que lhe competia de pôr um pouco de calma, digamos assim, no entusiasmo do Padre António Vaz Pinto e também no empenho do Padre Alberto. O Padre Vasco começa então a trabalhar com universitários, na pastoral universitária, e um aspecto do seu apostolado que o distingue, que é o da direção espiritual, no acompanhamento de pessoas. E, portanto, aquilo que eles vêm aqui hoje falar é, ao cabo, a experiência de muitos anos de falar do sentido da vida depois da morte, da ressurreição e da fé em Cristo ressuscitado, com tanta gente, tantos milhares de pessoas, se calhar, desde então. E esse é um ponto importante, digamos, da sua atividade, o acompanhamento espiritual das pessoas que o procuram. Digamos assim, isso tem repercussão também no curso mais alargado depois, em atividades docentes, como, por exemplo, ensinar escatologia no Seminário Maior de Coimbra, como fazer programas de rádio e televisão, como publicar livros, não é? Estão ali alguns, chamo a atenção para os títulos de alguns, que são já, se calhar, familiares, não é? Olhar e ouvir, nem quer crer,
pensar a morte. Pensar a morte tem muito a propósito do tema de hoje. E terminava, chamava a atenção para um outro aspecto também importante da atividade pastoral do Padre Vasco, que tem a ver com a reflexão sobre as questões decisivas da nossa civilização. É cofundador do Centro de Estudos de Bioética, que tem vindo também a gerar descendência por aí e, sobretudo, a chegar a muita gente, levando essa reflexão sobre temas importantes que marcam a nossa vida social e intelectual, à comunicação, à organização de blogs, um grande número de atividades. Como apresentar o Padre Vasco, como olhando há pouco ali para o cartaz, chamou a atenção que ele é apresentado não como orador, não como conferencista, mas como preletor, que é uma coisa curiosa, bem apanhada, como preletor. De facto, eu suponho que é isso que o Padre Vasco nos vai fazer, uma preleção no sentido etimológico da palavra, acompanhantes da lectio, da lição, da leitura, né? A praelectio. A praelectio vem antes da lexio, a pré-leitura vem antes da leitura. E esse trabalho define muitos jesuítas desde o século XVI. O ensino da teologia dos jesuítas era muito essa de preparar, apontar um caminho, preparar para a leitura. Vamos dizer aqui para a leitura dos textos que nos falam da ressurreição, da divindade que nos fala da ressurreição, e para o Vasco trabalha para isso, para nos preparar para a leitura. E por isso passo a palavra, agradecendo o gosto de estar aqui com ele. Vou passar para aqui, porque senão não vejo. Aqui que os meus apuntes. Posso confiar nisto? Ouve? Ouve-se. Muito bem. Então, quero agradecer as palavras deste amigo antigo, professor Ramiro Pereira. Agradecer este convite ao ISCRA e ao CUFC, dizer que tenho um carinho especial pelo CUFC, porque é verdade que nos princípios, quando isto começou, vim cá muitas vezes, estive aqui muitas noites, nos cursos de relações humanas, cursos de não sei o quê. Nesses, quando começou, vinha com frequência, estava em com frequência. Me quero cumprimentar uma série de caras amigas e as outras que não são inimigas, mas ainda não me conhecem. Muito bem, e aqui estou à vossa disposição, só espero que depois desta introdução não me desiluda completamente. Mas para falar deste tema que tenho gosto de fazer muito respeito. Ouve-se mesmo bem, porque eu tenho sempre muito medo da minha voz. Se não, digo. E a gente cá se arranja. Então, um tema desafiador, como é que é? Que ressuscita também reencarna. Ora bem, haveria claramente para fazer aqui um esclarecimento sobre uma série de conceitos e também, sobretudo, ver o que é que se pode dizer. A reencarnação é também uma conceptualização, uma crença muito antiga, com raízes muito longínquas, na cultura grega, sobretudo na cultura hinduísta. Modernamente, outros grupos agarraram nesse conceito e a verdade é que foi tomando formas de cidade e passou um bocadinho através dos esportes, uma coisa que seria impensável antes do século XX, digamos assim, que um cristão achasse que era também uma coisa possível e até nada má, até pelo contrário, até talvez seja mais lógico, até talvez ajude a compreender melhor. A verdade é que, a partir destes últimos 30, 40 anos, a reencarnação passou a ser uma coisa que muita gente tem apreço, curiosamente, não é? Já, agora hoje reparado, que nos anos 80 e 90, de vez em quando, havia um grande inquérito sobre o que é que pensa a juventude, um inquérito social, que já nos anos 80 dizia que 20% dos jovens na Europa e 20% dos chamados cristãos acreditavam nas reencarnações. O que é muito curioso. Portanto,
para eles achavam que era compatível, não é? E há quem diga que sim, que tem toda a lógica, sobretudo baseado em experiências de tipo psicológico, de déjà vu. Já passei por cá, acho que já, nestas experiências já tenho, acho que já passei aqui, não é? numa outra época. Ou depois estes desenvolvimentos que eu vi muito, quando começaram a aparecer aqueles livros de Raymond Moody e as experiências de Kubler-Ross, da vida depois da vida, o que é que acontece àquelas pessoas que estão ali no limiar da morte, que parece que voltaram, que entraram naquele túnel, lembram-se de coisas, não sei o quê. Bem, isso também deu uma grande força, mas o que trouxe as reencarnações, assim, ao comum, em parte o espiritismo, que arranca no final do século XIX, são os grandes defensores das reencarnações, e depois a onda New Age, estas experiências de nova era, estas novas gnoses, são uma grande miscelânea de crenças, misturam um bocadinho de tudo, um bocadinho de yoga, um bocadinho de budismo, um bocadinho de cristianismo, um bocadinho de uma caipirinha bastante complexa, mas que realmente acontece. E defende-se. Por um lado, diz-se, vou dizer 3 ou 4 coisas que a gente costuma dizer, se calhar não sei se correspondem, não faço ideia do que é que as pessoas aqui à frente têm noção disso, mas realmente apresenta-se as reencarnações como uma coisa que parece que tem toda a lógica, não é? Parece que tem toda a lógica. Diz-se que é justiça, porque como não há uma justiça no presente, então seria uma maneira das coisas se tornarem mais justas. Diz-se muitas vezes que explica as desgraças sem motivo. Porque é que aconteceu esta desgraça? Então, foi o meu avô tigre. Diz-se que seria uma boa maneira de resolver o problema do inferno. Diz-se que seria um purgatório muito mais compreensível. A gente dá tantas voltas que acaba por limpar tudo isto. Vai e vem, sabe, as reencarnações. Voltar sucessivamente a esta terra. Voltar sucessivamente a ter uma vida terrena. Diziam-nos que não há. Como é que se explica que uma vida, que é uma coisa tão empenhativa, seja só uma e tão pequenina e às vezes tão curtinha? Então faz lógica, é normal que haja outras. E outros dizem, e aí vou dizer aqui uma frase do Dalai Lama, diz que as reencarnações reduzem o racismo, porque das reencarnações eu me torno irmão universal. Irmão dos animais, irmão dos outros, eu percebo que eu não sou mais que os outros, porque afinal já fui aqui e disse não sei o que é que vou ser. Se vou encarnar noutra raça, num animal. Este é um bocadinho a defesa, às vezes, que se faz das reencarnações. Isto parece escrito nos jornais, e parece nas revistas, mas é uma coisa assim, um bocadinho dita assim, sem mais. Mas isto é muito cativante. Mas foi, sobretudo, depois do Espiritismo, as teosofias, não é? O nome de teosofia, Anna Blavatsky, que desenvolveu muitas das coisas mais recentes. Mas não sei como é que ela faz as contas, mas ela acha que são mais ou menos 200 anos entre cada reencarnação. Não sei como é que ela foi buscar isso para explicar porque é que a gente não se lembra. Acha que 200 anos dá para esquecer. Mas o Espiritismo, como começa no século XIX, o Allan Kardec, desenvolve, e sobretudo os espíritas hoje são os motivadores desta crença. A astrologia, por exemplo, aí algumas coisas. Estou a ver que o ninho, a chamada New Age, esta concepção nova, gnóstica da vida, este ecletismo, por exemplo, cada um faz a sua religião, tirando um bocadinho daqui, tirando um bocadinho de lá. Um bocadinho de manjar, mais astrologia, mais gnose, um bocadinho de espiritismo.
Enfim, o que é que eu creio que isto revela? Revela uma coisa que não se pode negar, nem os que se querem assumir como agnósticos ou ateus, não se livram de uma inquietação perante a morte, no fundo, de inquietação perante a vida, de alguma maneira nos repugna acabar. E por isso, todas as religiões tiveram, de alguma maneira, alguma noção, alguma ideia sobre a imortalidade. Os próprios cristãos, antes de Jesus Cristo, não há provavelmente cristãos antes de Jesus Cristo, mas os acompanhantes de Cristo também não tinham noção da ressurreição. No Antigo Testamento não tem noção de imortalidade, falar de ressurreição de uma forma um bocadinho ambígua, de ressurgir. É discutível o que é que diz o profeta Daniel, mas sim, o primeiro texto a falar de ressurreição. Mas antes da experiência de Jesus Cristo, não há conceito de ressurreição como temos. Aliás, antes de avançar, se calhar seria importante falar aqui destes conceitos. Portanto, reencarnação, como esta ideia de que se morre e se volta cá outra vida, um outro corpo. Os gregos defendiam isso, como já disse, os hindus e os budistas têm isso muito feito. Os gregos não é bem verdade assim, porque eles falavam da metempsicose. Metempsicose, quer dizer? Transmigração da psique, da alma. Mas devia ser uma metensomatose. Porque o problema não é uma nova alma, é um novo corpo. Está-se a ver, por trás tem que estar uma compreensão. O que é que cada um de nós compreende sobre a alma? O que é que cada um de nós compreende sobre o corpo? E essa é a primeira e grande questão que vou ter aqui que tratar. O que é a alma? O que é o corpo? E se calhar está tudo aí. Toda a questão está aí. E mesmo nós, cristãos, se calhar não temos ideias muito claras sobre isso, da maneira como falamos da alma, da maneira como falamos que às vezes pouco tem a ver com o Evangelho, quer dizer. Mas o conceito de ressurreição, então uma novidade, vem com a ressurreição de Jesus Cristo. O conceito de reanimação, ou de ressuscitação. E o conceito de reencarnação. Porquê é que falei de reanimação? Ou de ressuscitação, que é mais ou menos a mesma coisa? Porque é aquilo que às vezes aparece também no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, com o termo de ressurreição, mas que não é a ressurreição. A ressurreição de Lázaro não é uma ressurreição. Lázaro não ressuscitou. Lázaro foi reanimado. Diferente. Aquilo que hoje o médico faria, uma ressuscitação. Ok? Claro que foi dado como morto. Evidentemente não estava, porque a morte é exatamente a passagem para outro estado. Portanto, não vem volta para trás. Segundo a concepção judaico-cristã. Portanto, não há, se Jesus ressuscitou, algum das pessoas não ressuscitou, fez um grande milagre, uma grande cura, que hoje podíamos claramente chamar de reanimação. Foi dado como morto, interceptado, mas foi curado, reanimado. E isto é importante fazer estas distinções, porque às vezes a ressurreição do Lázaro não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo, nem com a nossa ressurreição. A nossa ressurreição não é voltar a este mundo, a nossa ressurreição é passar para o outro. Temos sempre esta ideia que ressuscitar é voltar a esta vida. Este corpinho, a ressurreição do corpo. Não é? Mas a ressurreição não é isso. A ressurreição é adquirir uma outra maneira de viver completamente diferente. É passar para lá, não é voltar cá. E era muito importante que fosse clarificado este conceito. Encontro hoje na imensa gente, fez o catecismo todo, o carisma, e que acha que a ressurreição do corpo. Aliás, outras vezes acha, esta coisa também um pouco estranha, também não tem nada a ver com o Evangelho, nem com a teologia cristã, que é a alma vai para o céu e depois o corpo ressuscita. Vai lá ter, vai cá buscar. Não sabe bem, mas dizemos isso, nós pensamos que o corpo ressuscita. Mas não é o corpo que ressuscita, é a pessoa toda que se transforma. É que entendemos por corpo.
Essa é que é a grande questão. O que entendemos por alma? Talvez ainda seja mais importante perceber. E aqui, nós temos muitas vezes uma visão e falamos desses conceitos de uma forma muito pouco evangélica, uma antropologia que não é cristã. Mas fique claro, a ressurreição que falamos e que acreditamos não é regressar, não é recuperar o corpo, é transformar-se completamente. É a nossa transformação completa. Sem, por outro lado, deixarmos de ser nós, ou por outro lado, finalmente tornamos aquilo que somos e desejamos ser. Finalmente, estando nós continuamente a nascer, finalmente tornamos o que somos. O que é muito importante. Percebe isso? Então a ressurreição é a planificação transfigurada da nossa realidade. Passagem deste mundo para o Pai, passagem deste mundo para a plenitude, passagem deste mundo limitado e de espaço-tempo para a eternidade. É isso que se chama a ressurreição. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Mas e os apóstolos que dizem que viram e que tocaram e que falaram e que então não era carne e osso? Às vezes ele até diz lá na descrição, passou muito bem, toca aqui, não sou eu, não sou nenhum. Exatamente, não sou nenhum fantasma. Não nos tornamos fantasmas, tornamos pessoas plenas. Não devemos perceber o conceito de pessoa, o conceito de corpo, o conceito de alma. Andamos a usá-lo muito mal. E esses textos têm uma linguagem importante, como falarmos de aparições. Aparições não são presenças físicas, espaço-temporais. São experiências metahistóricas com incidência na história. Vou dizer assim, são passagens para uma outra maneira de viver, mas que podem comunicar com os que estão no espaço-tempo. É claro que a captação dessa comunicação é à nossa maneira. E por isso, nas aparições, vê-se, toca-se, sente-se, fala-se, come-se, quando na realidade aquele com quem fala não se vê, não é físico. São Paulo diz que, para os Coríntios, somos corpo psíquico, seremos corpo espiritual. Está a brincar com a palavra corpo. Um corpo animado com o psiquismo, depois um outro corpo animado com a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Outro conceito que precisava ser esclarecido. Introdução. Foi isto. Agora temos esta confusão. Aqui é a desluminar. Percebemos o fascínio, a significação que a reencarnação pode ter. Mas há outra pergunta, livros sobre isso. Mas não há na Bíblia as reencarnações? E há aqui um texto que Jesus diz que Elias já veio. Diz que Elias veio. Então há quem diga que João Batista é uma reencarnação de Elias. O próprio Jesus era uma reencarnação. Mas é preciso perceber aquele texto e fazer a leitura crítica daquele texto. A espiritualidade, a escola de Elias, aquilo que devia vir com Elias, vem com João Batista. Sim, aquela espiritualidade está finalmente presente. Aquela profecia concretiza-se em João Batista. Mas não há nenhuma conta para se integra para falar de reencarnação. Mas a linguagem imediata podia mudar se a gente tivesse muito cuidado de pensar nisso. E há assim, 2 ou 3 textos que às vezes vão repescar. Alguém vai dizer, tem lá 2 casos. Que a leitura devia ser de reencarnação. Mas não. Temos que aprender a ler a Bíblia sem ler mal, a letra, mas dentro do contexto, dentro dos conceitos clarificados. Porque é o que nós temos. Nós temos os conceitos muito pouco clarificados. Não é? Aconteceu a história daquele miúdo na catequese que dizia, então, uma vez, o corpo vai para a terra, a minha alma vai para o céu. E eu? Tinha toda a razão, miúdo. Estava a dizer que ele tinha uma alma e que tinha um corpo. Ora, ninguém tem alma nem ninguém tem corpo. Nós somos corpo
corporais e somos vivos. Nem corpo, nem alma são coisas que se tenham. Eu tenho. Eu sou. Não é um eu que tem um corpo e depois tem outro. Então, presta-se isto a muitos enganos, sobretudo por não esclarecer suficientemente os conceitos da antropologia cristã sobre quem somos nós. Há aqui um problema antropológico. E que é um problema sério que é preciso desvendar. Mas é mais que um problema antropológico. É um problema de concepção de muitas coisas que estão por trás, quer do conceito da ressurreição, quer do conceito da encarnação. Estes conceitos são diferentes, têm por trás uma base, uma maneira de entender, não só, como eu estava a dizer até agora, o que é pessoa, mas de entender Deus, entender o mundo e o universo, entender a história, entender as relações. E se esclarecemos isso, percebemos que lado é que estamos. Então, se quiserem, vou falar um bocadinho rapidamente disso, para depois avançar. Não é só uma questão antropológica de compreensão do que é a alma e do que é o corpo. Se é possível uma alma ir e voltar. Depende do que é que cada um imagina que é a alma. O que é que cada um imagina que é o corpo. Mas é mais do que isso. Podemos perceber que não são compatíveis. Não é a discussão se é melhor a reencarnação ou a ressurreição. É que são dois conceitos globais de uma maneira de olhar para o mundo que não se compatibilizam. A primeira grande diferença destas crenças que levam à ressurreição e do cristianismo é que para o cristianismo, claramente, Deus é uma pessoa com relações interpessoais. E todas essas outras experiências, Deus ou a divindade, não é um ser pessoal. É uma energia. É uma impessoalidade. É um estado de espírito. Pode incluir algumas pessoas. Então a alma não estabelece relações interpessoais, que são únicas. Só isto é uma enorme diferença. Se cada um de nós souber aqui gente que conceba a divindade como uma energia, vamos dizer, muito vulgar, acontecer e encontrar as pessoas disso, embora digam que são cristãos, mas depois Deus é uma espécie de energia que sopra às vezes e tal, mas ainda por cima usando uma linguagem próxima do Espírito Santo, isso até às vezes parece que é justa. Mas há uma enorme diferença este conceito. O nosso ser, a nossa crença é um ser de relação pessoal. Portanto, toda a vida é interpessoal, é um criador. Não é uma criação autónoma, uma energia que se vai desenvolvendo sem mais. Mais posso lhe chamar de amor. Claro, o amor tem muitas energias. E a pessoa também. Mas há uma grande diferença entre uma relação eu-tu e uma relação com o espaço, etéreo, com a impessoalidade. Era muito mais complicado. As reencarnações seriam pensar que Deus é pessoa, que tem comigo uma relação pessoal. Esta relação pessoal, como é que funciona? O segundo conceito é completamente diferente. Entre quem é levado às reencarnações e à ressurreição é o conceito do universo criado. Para um cristão, na sequência judaica, o universo é criado bom. E para ser salvo, para ser santificado, para ser... E não há uma visão, como todas estas outras concepções têm, relativamente pessimista em relação ao universo. Ele é um peso, a gente precisa de se libertar do universo, precisamos de sair do corpo, precisamos de parar o corpo, não é? Que o universo é descartável, coisa para um cristão não é. É amado por Deus e é para se transfigurar as pessoas e pelas relações, enquanto nas outras concepções, o universo é entendido, para dizer, segundo uma heresia cristã, de uma forma maniqueia.
dualista, o universo afinal. É um bocadinho que acontece em todos os hinduísmos. Reparem a maneira eles cultivam o corpo para se livrar do corpo. O yoga, é claro, é que os budistas fazem. Não é se o corpo não nos pesa. Mas é saudável. Há gente que faz yoga, eu pretendo fazer yoga. Yoga é uma coisa muito simpática. A palavra yoga quer dizer ter os cavalos na mão. É o que a palavra quer dizer. Exatamente. Não ser levado pelas emoções. Controlar as emoções ali quietinhas. Mas o ideal budista é parar o movimento. É que não haja evolução. Porque do movimento e da mudança e do progresso vem o mal. Não tem nada a ver com o cristianismo. Zero. E, portanto, temos que nos livrar deste corpo. E tem toda, portanto, uma espiritualidade, se assim se pode dizer, mais um espiritualismo. O conceito de espiritualidade também está aqui em jogo. Um espiritualismo. E um conceito de história, que é tão diferente nestas duas culturas. Nós temos um conceito de história linear. As coisas são um processo, tem altos e baixos, mas temos uma visão da história com princípio, meio e fim. Estas outras concepções todas, como era já no mundo grego, como era no mundo oriental, são concepções da história cíclicas. Tudo vai e vai. Porque como não há relação pessoal, não há outro que me salva, sou eu que me salvo. Por muitas voltas. Porque não estou a relacionar-me com alguém. Estou a ver se a energia me purifica e me gasta. Estão a ver a diferença? Até a concepção de fundo, que é muito diferente. E numa concepção de fundo, uma história linear, um universo bom, com um Deus pessoal, as reencarnações não encaixam. Como tento a dizer, se vamos por aqui, vamos parar a ressurreição e as reencarnações não encaixam lá. A resposta à pergunta, quem ressuscita também reencarna. Não tem concepções do mundo e de Deus e da história compatíveis. É o anterior que não é compatível. Não é uma guerra dos melhores e dos piores, ou do que dá mais jeito, ou do que é mais fácil de entender. É mais fácil de entender, mais básico de entender as reencarnações. Resolvem muitos problemas complexos. Mas arranjam um problema muito maior. É que a salvação, afinal, não é um encontro pessoal com Deus, com história de crescimento, com princípio, meio e fim, com responsabilidade. Aliás, as reencarnações o que fazem é adiar toda a responsabilidade. Eles dizem, é bom, mas resolvemos o problema do inferno e do progresso. Porquê? Eu estou a pagar as custas porque não sei de quem se não se portou assim tão bem. Mas depois também é outro. As coisas se resolver. As reencarnações têm um problema, porque a certa altura, ao fim de não sei quantos anos, todos estes tipos são várias teorias, não há um conceito de reencarnatório. Há muitos, várias escolas, mas depois tem sempre um problema, é que chega uma última reencarnação. E agora? Ninguém admite que as reencarnações sejam infinitas. Quando chega uma última, o que é que vai fazer? Mas depois o problema todo do princípio. O que acontece na última reencarnação? Alguns então escolhiam que havia compatibilidade, porque havia uma série de reencarnações, até que uma última seria a ressurreição. Mas eu não sei, Deus explicava comigo. Não tinha uma relação verdadeiramente interpessoal de salvação e de compromisso. Não valorizava nem os meus atos de amor, nem os meus pecados. Dizia, bom, andas aí na roda, até que isso passa. Mas isto não passa por nada na roda, passa por opções de liberdade, por opções de relação. Não é muitas voltas que me purificam, é um ato de amor que me purifica. E por isso, a reencarnação supõe uma levezinha irresponsabilização sobre a maneira de estar. Estamos a cansar muito com isto? Não. Estou a ser... Também não estou a ser muito complicado, não. É para chegar agora aqui ao ponto onde a diferença é mais clara, que é o conceito de alma e o conceito de corpo. A antropologia subjacente. Porque, de facto, tal a nossa antropologia, tal o nosso conceito da lei. Dizendo,
do além depende da maneira como nos concebemos agora. E teve a dizer isso. O que então é esta história da alma e do corpo? O corpo. Vamos começar pelo corpo. Trazer o corpo aqui para fora. Onde é que está o corpo de cada um de nós? Pensa. O meu corpo agora é o meu corpo quando tinha 3 meses. É o corpo quando eu estava na barriga da mãe. O corpo que terei amanhã. É e não é. É e não é. Mas não é. Por outra é que o substrato material bioquímico deste corpo, tirando meia dúzia de células cerebrais, não tem nada a ver. Já não tem nada a ver de quando entramos aqui nesta sala. Já integramos a quantidade de elementos químicos, já respiramos o ar dos outros e os nossos, já perdemos células, já morreram células. Já ninguém tem o mesmo corpo físico que tinha quando entrou aqui nesta sala. Mas aqui estamos a pensar o corpo como uma quantidade de matéria, não é? Que eu vou mais ou menos gerindo. Mas enquanto tiram-nos a vesícula, não tinha coisa que me tirar. Não sei se tiram mais qualquer coisa. Mas foi um bocado de cadáver, claro. Mas também me sai tanto cadáver cada vez que tomo duas de manhã. O ralo é cadáver que se vai. É corpo. É um suporte substancial físico. Mas não. Porque o corpo é o meu modo de estar em relação. Isso é que é o corpo. E esse é dinâmico, crescente e é sempre o mesmo, mas sempre em processo. E é muito importante perceber que o corpo não é uma quantidade bioquímica, física, mas um modo de estar. O que é que me dá corpo? São as minhas relações. Eu sou as minhas relações. O que falo, o que digo, o que penso, as pessoas que acolho, as pessoas com quem contacto, são o meu corpo. São as minhas relações. Apoiadas num substrato espaço-temporal que, não é? Que está sempre a mudar. Mas há uma continuidade, que é o meu eu, estabelecendo as suas relações, que me vão dando corpo. Estou a ser claro. Um corpo, neste momento, centralizado, comandado por uma psique, por isso o São Paulo dizia que temos um corpo psíquico, psique, grego, nós dizemos alma, mas a alma não é uma segunda coisa. Isso era os gregos, que eram dualistas na sua expressão, na sua compreensão da pessoa humana. Pensavam a pessoa humana um composto de alma e de corpo. Mas nós também fomos capazes de dizer isso a partir de São Paulo. Mas dizíamos com uma ligeira diferença. Não é? Que havia uma relação transcendental, disse o São Tomás, entre corpo e alma. Quer dizer, uma relação que não se desfaz. Uma relação que é constitutiva. O que quer dizer, na concepção antropológica cristã, alma e corpo não são separáveis. Não são duas coisas. São duas maneiras diferentes de olhar a mesma. O Sócrates já tinha dito quase isso, mas o Platão não. Platão dizia que isto era esta caixinha, estava cá dentro do passarinho, na morte abria-se a caixinha, o passarinho apareceu. E nós às vezes também dizemos isto na catequese às crianças e tentamos dar cabo da cabeça deles, mas é o que dizemos. A alma não vai para o céu, abrir-se a caixinha, o corpo passa a terra. Desaparece a pessoa. Porque a pessoa não é um alguém que tem um corpo e uma alma, é uma alma-corpo, porque a alma não é outra coisa. É o avesso da primeira. Ou coisa vista por dentro. Alma significa ânimo. É aquilo que faz a realidade animada. Mas não temos uma alma e um corpo. Somos uma realidade animada. O corpo é visto por dentro. Visto nas suas inter-relações.
Enquanto que o corpo são as relações espaciais. Não é um dualismo, é uma dualidade. E é isto que aprendemos na cultura judaica, foi desenvolvendo uma maneira de entender a pessoa humana, nada dividida, nada dualista. Antes de procurar, para os judeus, até nem era uma dualidade, era uma realidade ternária. Corpo que eles chamavam carne, sopro, nefesh, que é a palavra para dizer alento vital, e pneuma, espírito. Portanto, para um judeu, para nós herdarmos a visão de pessoa humana do judaísmo, nós nem sequer somos duas coisas, somos três. Somos corpo, alma e espírito, tracinhos, sem poder separar. O que significa uma realidade sempre em relação com uma interioridade e um sentido. Somos uma realidade ternária. Até faz mais sentido se somos a imagem de Deus que é trinitário. A Trindade há de estar vinculada em nós. Mas não são três coisas. Posso pegar por três maneiras. Tem as suas diferenças, mas não são separáveis do resto. Na antropologia cristã, corpo e alma não são separáveis. E estão sempre em transformação. Sempre em transformação. O meu corpo são as minhas relações, a minha alma é a interioridade, perceber essas relações, e o espírito é aquilo que faz sentido, que dá sentido às relações. Parte para onde nos ligamos a Deus. Hoje a psiquiatria chega aí, é uma coisa muito curiosa. Se forem alguns psiquiatras novos distinguem muito o ego e a alma. O ego como o eu, de uma maneira superficial, sempre desejoso de aparecer, e a alma como o núcleo no interior do ego que estabelece relações de transcendência, que dá sentido. Tenho falado isto da psiquiatria, está a chegar cada vez mais aqui. Mas também não é o nosso conceito de alma habitual. Mas foi aquele conceito de alma que o secularismo tentou eliminar. O secularismo atual. O laicismo atual tentou eliminar isto e reduzimos ao ego. Mas os psiquiatras não dizem nada. Dizer que o ego envolve e tem que lá maneira de ser desmontado para chegar ao núcleo mais fundo. Que é, digamos assim, a semente da transcendência. A semente mais funda de sermos nós próprios e de querer encontrar sentido e de sermos um desejo de sentido. As ciências também vão ajudando aqui um bocadinho estas coisas. Só se entende as reencarnações se eu autonomizar sem necessidade um corpo e uma alma. Mas será que pode existir uma alma sem corpo? Não pode, porque a alma é uma interioridade. Não é uma coisa. Se existe, tem uma expressão para fora, portanto já tem corpo. E não pode existir um corpo sem alma. Nós somos uma caixinha, não é? Se não tínhamos aquela coisa, onde é que a alma entrou no corpo? Sempre que este corpo tem interioridade, tem consistência, tem forma. Mas não pode haver um antes. Não há um gato sem alma. O que é um gato sem alma? Sem vida. Não há gato. O que é um corpo sem alma? É um cadáver, não é um corpo. Nós não temos missas de corpo presente. Atenção, agora a gente lá está. Não temos, porque não está lá o corpo, está lá o cadáver. Aqui não é o corpo. São os restos mortais. Dizemos corpo e temos muito respeitinho, foi aquilo que explica. Foi uma maneira dos restos mortais, os elementos biológicos que a pessoa geriu. Não é o corpo. Atenção. É o cadáver. Como já foi perdendo cadáver muito tempo e se tirasse embora também era cadáver. Era corpo. Só é concebível um corpo, uma realidade bioquímica consistente, com forma, é que a forma e a consistência é dada pela alma. Senão era um mundo de matéria. O corpo do gato faz que seja gato. É a alma do gato. Os gatos não é alma. É alma animal. Nós temos uma alma espiritual. Temos tal terceiro elemento.
O que é que faz que uma planta seja planta? É a sua organização interna que é a sua alma vegetal. Senão era uma quantidade de elementos químicos. O que é que faz a diferença entre um conjunto de elementos químicos e esta flor? Uma montanha de elementos químicos e este campo. É a sua organização interna, a sua vitalidade interna, é a sua alma. Não é concebível, se pensarmos um bocadinho, talvez é que esteja no mundo mítico, muito próprio dos mitos hinduístas, que é muito próprio dos mitos gregos. Não é possível ter um corpo sem alma. Pense, isso é possível. Desde que já não é um mundo de matéria, é porque a única coisa é organizá-la, dar-lhe forma e dar-lhe vida. Portanto, a ideia de uma alma não existe sem corpo. Pode ir buscar um corpo sem alma. É uma mitologia. É por não compreender o que é que significa alma, o que é que significa corpo. É uma falta de reflexão sobre essa realidade. Entende-se no mundo mítico, mas não se entende na realidade. Vamos um bocadinho mais rigorosos. Acho que percebemos isso, não é? Bom, depois a minha alma passar 200 anos, bem. Se ela existe, existe uma relação e uma expressão no corpo. Vai entrar em quê? Se uma realidade que existe e tem uma forma dinâmica e viva, tem alma. Não, talvez não pareça, mas é uma abstração mítica em que caímos com toda a facilidade. Por pensar que é possível um corpo sem alma e uma alma sem corpo. Só nessa concepção, que filosoficamente, antropologicamente, não resiste, é completamente anticientífica, contra-filosófica, é que é possível conceber as reencarnações. Já com o resto é complicado, porque a nossa alma não é uma coisa que anda às voltas, é uma relação pessoal, com Deus pessoal. Porque o corpo não é para deitar fora e descartar, é amado por Deus e construído por Deus em transformação. Porque a nossa história é uma história pessoal, não é? Voltas de castigo. Para poder haver responsabilidade, ou para poder haver identidade responsável e livre. Então, chegamos um bocadinho a esta coisa. A concepção antropológica de pessoa que está subjacente à reencarnação não é compatível com a concepção de pessoa que está subjacente ao cristianismo. Há muita gente que pensa nisso, pois, está bem, e resolve os problemas, sobretudo emocionais, e de medos, e de ansiedades, resolve. E resolve sobretudo se não pensar. Porque é uma forma de adiar toda a forma de responsabilidade. É uma forma de entrar em si. Mas, realmente, aqui está um bocadinho esta história, está nisto. A reflexão que temos que fazer sobre a antropologia. Para terminar, se calhar vou voltar com as perguntas, as coisas todas. Já falei do conceito de reanimação. Também não há ali uma alma a voltar a dentro de um corpo. Há um corpo altamente doente, que foi morto e é reanimado. Um corpo e uma alma. A ressurreição de Lázaro tem que ser bem entendida. Jesus ao princípio diz: eu vou lá porque eu dormo. E depois há ali toda uma imagem de pecado. Não é? O que é que Jesus liberta o Lázaro? Do pecado. O próprio cristão. O pecado é que mata. A morte não é terminar os nossos dias e passar a chegar. A morte é o pecado. É o pecado que destrói a alma. Me fecha sobre mim próprio. Porque mata as relações. Porque dá cabo daquilo que eu sou. E por isso, está lá no túmulo, toda a simbologia, às escuras, enfaixado. Já chega mal. Isso é o pecado. E Jesus vai libertá-lo. E por isso diz: desligai-me e deixai-me ir.
crença, mais do que depois de morrer voltar à vida, a ressurreição é ultrapassar o pecado. É ultrapassar o pecado. É ter comunhão com Deus, que é isso que nos ressuscita. Porque o que nos mata não é a morte, é o pecado. O pecado é que nos isola. O pecado é que dá cabo das nossas relações. O pecado é que destrói. A morte não destrói. Apenas transfigura. Quando é que começamos a morrer? O dia que nascemos. Mas essa morte não mata. Não dá cabo das relações. Permite outras. Transforma-nos. Mas todos começamos a morrer no dia que nascemos. Não é? E a morte, aquilo a que chamamos de morte, é só finalizar um processo de transformação. Mas já nos vimos a transformar desde o princípio. Por isso é muito importante transformar a morte. As pessoas têm medo da morte. Um dia vão morrer. Mas tu estás a morrer. Há que tempos. Onde é que esse processo se finaliza? Finaliza-se com o tempo, finaliza-se com o desgaste, finaliza-se com um acidente, finaliza-se de maneira. Mas Jesus não nos vai libertar dessa morte, nos vai libertar do pecado. O pecado não é. Que é o desamor, é a pessoa fechada sobre si própria. É o cortar relações. Não sim, perdemos o corpo. Não sim, bloqueamos o sistema. Mas se perdemos o corpo, perdemos a alma. Isto é mesmo importante. De novo, há aqui um problema antropológico, que é para cada um de nós a morte. Quando é digo, mas um dia vou morrer. Um dia completa-se um processo de morte em que já estás. Que é sempre um processo de morte e nascimento. Porque na vida em que morres, nasces. Por isso, os antigos, os cristãos, os primitivos, tinham um grande apreço no dia da morte, porque era o dia de nascimento. Era esse que se celebrava. Finalmente nasceu. Saímos da barriga da mãe deste universo. E de facto é quase parecida a nossa morte com o nascimento. Aquele estouro de grito da criança a sair da barriga da mãe, porque parece que morre, mas muda o seu espaço de vida. Porque quando lá está não sabe nada do que é que há cá agora. Não pode nem sequer imaginar. Mas nós estamos na mesma condição. Tem um processo de gestação para quando se consumar o nosso tempo de gestação, seja acelerado por um acidente, seja por uma doença, seja com o tempo longo que vivemos, a nossa morte é sair da barriga deste mundo, deixando cá a placenta, o cadáver, numa história linear, de amor, e portanto não manda para trás outra vez, vai lá para trás outra vez, dá 3 voltinhas. Porque é uma relação de amor que nos ressuscita. E é muito importante chegar aqui. Nos ressuscita, nos dá a vida nova, nos torna ser plenamente espiritual. No fundo, já somos, mas ainda não somos plenamente. E só seremos plenamente na comunhão com Deus no céu. Porque o céu é o lugar onde plenamente seremos quem somos. Onde nós finalmente seremos nós próprios. O nosso verdadeiro nascimento. Claro, o nascimento da morte, Deus não existe, não sei o quê. Não vamos evitar a morte, esta morte é um engano, mas vou tocar outra vez. Só vi tudo. Não tem outro lado. Mas é uma infantilidade. Peço desculpa, é Deus não quer pensar. Por não pensar. É essa. Claro que, como não há nessas culturas ideia de pecado como um corte de relação, mas só como nem sequer há bem a ideia de pecado, mas como uma falha, não sei o quê, são as energias que me purificam. Nem o budismo tem uma inter-relação, porque não crê num Deus transcendente e absoluto. Crê que um dia vou libertar destas cargas todas materiais. Nem os gregos tinham essa noção de um Deus absoluto, muito menos um Deus de amor. Portanto, a angústia perante a morte era resolvida de outra maneira. Resolve a angústia perante a morte diante
Deus pessoal me ama, ou diante de um não sei quê, sem cara e sem rosto, me muda tudo. Muda completamente. A ressurreição, por isso, é muito mais que a imortalidade da alma. É transformação total de mim na minha situação plena. Então, e as minhas relações são completamente novas e sem sombra, cara a cara com Deus e cara a cara com os outros, isso que chamamos a comunhão dos santos. E então eu tenho um corpo, que são essas relações plenas, que é o meu corpo espiritual, que são relações de amor. Então tenho um outro corpo. E isso é a ressurreição. Isso acontece na morte e pela morte. Agora, reparem bem, os nossos catecismos diziam coisas horrorosas, não é? Reparem nisto tudo. A alma vai para o céu, o corpo vai para a terra, pronto, já estragaste. Depois a alma vai para o purgatório estar à espera de não sei o quê, pronto, já estragaste isso. Porque há um conceito muito infantil de purgatório, um conceito muito estranho, pouco teológico de inferno, um conceito pouco cristão, um conceito muito irreal, digamos assim, de morte, como separação. Isto devia ser visto. Que é que a gente às vezes diz nos catequeses, mas não tem base bíblica para dizer. É fácil, foi aqui uma espécie de compromisso entre o cristianismo e a cultura grega. Uma cozedura entre Aristóteles e o Evangelho que deu aqui assim uma coisa muito esquisita. Não é? Por um lado, foi uma grande tentativa de fazer uma leitura filosófica da teologia, com base em Aristóteles. Por outro lado, eu não sei uma linguagem que não funciona. Tínhamos mesmo de ter a coragem de mudar isso. Somos uma unidade, estou a repetir, não somos duas coisas. Num processo de transformação, de morte contínua, por uma relação de amor pessoal. E numa concepção destas, a reencarnação não cabe. Não tem lugar. Já estou por passar mal. Já se tentei ir embora, cansado. Ainda ninguém reencarnou. Mas posso parar por aqui, se houver questões, clarificar alguns conceitos, porque é muito importante clarificar estes conceitos. Mexe com tanta história, não é? Mas não tenho noção. Estou muito à vossa disposição. Algumas questões concretas que podem ter ficado pouco claras, ainda não são bem 10h30, não sei o que quer dizer que isto acaba. Acaba às 11, então vimos. Um tempinho, e tenho muito gosto de. Acho que é importante que isto fique claro. Jogam com as coisas mais básicas da vida cristã. É tão importante que a gente perceba um pouquinho melhor o que é isto da vida. Então quer dizer que nós somos únicos. Únicos, exatamente. Nada mais. Nascemos, começamos a morrer, morremos E encontramos-nos com Deus na plenitude. e acabou. Como só pode ser uma história de amor. Depois é que nós amores já aqui às voltas. Mas essa é a grande novidade do cristianismo. Deus, que é pessoa, e uma pessoa de amor e que ama cada um único. Criado único. Isto é a grande novidade, uma das primeiras grandes novidades que o judeu-cristianismo traz. Por isso é que os judeus não se compatibilizavam nada com as outras culturas da Lei, que eles eram os defensores de um Deus único, pessoal e bom. Foi um grande salto na cultura universal. Nenhuma religião tinha chegado aqui. Muitas peças tinham chegado a dois deuses, um para explicar o mal e outro para explicar o bem. Não havia nenhuma cultura, e hoje também não há nenhuma, que defenda uma criação boa. Temos um problemazinho que a criação final acaba não ser tão boa assim. Porque temos uma dificuldade de onde é que vem o mal. Não é?
percepção do que é o mal. E isso faz toda a diferença. Se nós queremos que a nossa realidade é uma história pessoal única de uma relação em processo com Deus de amor, as reencarnações não têm sentido. Também tenho segundo a sua explicação, eu sou o corpo. Sim. E ou tenho as duas coisas ou não tenho nada. Sim. Quando me transformo em cadáver, acabou. Acabou a alma, acabou o corpo. Não disse isso, mas diga. Mas, portanto, se aquilo acabou, deixa de ter sentido a relação com as mortes. Porque a carne é isto não há alma sem corpo, tudo acabou com as duas ervas. Na morte não acaba a alma e o corpo, transforma-se a alma e o corpo. A morte não é o fim, fica ali, isso são os restos mortais. Não disse que acabou o corpo. Como é que se chama o que fica? Como se chama o que fica? O que fica? O resto de cadáver. Cadáver. Restos mortais. E o que subsiste para O o que subsiste é o corpo-alma transfigurado. É um novo corpo, numa alma apropriada para isso. Tudo se transforma. Há um grande salto, há um nascimento. Portanto, a morte não é o fim do corpo, é a transformação do corpo-alma. Agora, o corpo e a alma é um centro de novas relações. E, portanto, tem um novo corpo. Deus, pelo seu amor, nos oferece e continuamos a ser amados. E, portanto, deixamos o substrato material para ter agora um substrato espiritual. Mas não foi o fim do corpo, foi a transfiguração do corpo. Mas o corpo transfigurado É a restauração. tem um destino. Exatamente, a comunhão com Deus. Pode estar vida ou pode não vir. Não, é que a vida é a relação. A vida é a relação com Deus. A única morte seria negar a relação. Sim, é por isso é que é a questão do inferno. Exatamente. Diz, uns ressuscitam para a vida, outros ressuscitam para a morte. Parece lá em São João. O que é que significa? Que me transfiguro no amor ou no desamor? Porque essa é a morte, é o desamor. A vida é o amor. E a morte é o desamor. E na nossa morte física, o que acontece não é o fim do corpo, mas a transformação completa do corpo. Que era um corpo animado pela psicologia e agora é um corpo animado pela espiritualidade. Capítulo 15 da Carta aos Coríntios. E, portanto, as relações intensificam-se e tornam-se plenas. Portanto, eu ressuscito, encontro uma nova maneira de ser. O meu eu todo, corpo-alma, nunca se deve separar as palavras, o meu corpo-alma tem uma nova condição. Um novo modo de estar. Por isso eu disse que o corpo é o meu modo de estar. Era um modo de estar no espaço-tempo e depois tem um modo de estar para além do espaço-tempo. E isso é a ressurreição. A ressurreição, por isso, não tem nada a ver com recuperar a matéria, com voltar para trás. A história não anda para trás. Nem a morte termina com o corpo. Muda o corpo. Transfigura completamente. E a pessoa segue e o corpo vem da relação. Se tem uma boa relação com Deus, atinge a plenitude de mim próprio. Ressuscitando, isto é, renascendo completamente. Estava ali atrás? Sim. Então, o senhor primeiro. Estava ali. Eu vou um pouquinho mais atrás e gostaria de colocar uma questão e gostaria de ver se eu conseguia dar uma explicação. Queria pôr a questão da concepção à fecundação, gestação, nascimento, tendo aqui um conceito de concepção. O que é? A fecundação, nós sabemos biologicamente que é a união de duas células, uma feminina e uma masculina, que no momento da junção se transformam por um processo enzimático numa única célula e que, a partir do momento em que se fixam na zona de ligação,
no útero, inicia a sua progressão até gerar um novo corpo biológico. Esse novo corpo biológico tem vida biológica. A partir do momento em que há fecundação, há sim o início do princípio da morte. Está definido não no nascimento, mas no momento da fecundação. Como é que se vai dar a vida, porque para mim a vida é a vida biológica e a vida espiritual, e por conseguinte, para mim, o ressuscitar é o retorno à vida plena e a ressurreição da carne será o retorno a um novo corpo biológico. Eu gostaria que me explicasse essa situação. Não sei se perceber. Mas se não perceber, se eu não. Também nem sei se é responder. Mas é assim, medida em que há uma junção do óvulo e do espermatozoide, há ali uma nova vida, há o início de uma história pessoal, de uma história de amor, há ali um corpo-alma, desde o primeiro momento. A minha ideia talvez que havia ali uma coisa biológica e depois vinha uma alma metida de fora. Não, não é essa a nossa concepção. A alma o que é? A alma é exatamente a conjugação que dá forma e possibilidade de relação. A alma está lá, porque a alma não é uma coisa. E onde é que fica o princípio inteligente? Está lá, em potência. Porque a alma não é inteligência, a alma é mais que inteligência. A alma é o amor, a alma é o afeto, a alma é a ordenação. A alma é algo que já é um conjunto. Não, a alma não é uma individualidade. A alma é a vida dessa realidade. Não é uma individualidade, é um conjunto. Não, é a vida dessa realidade. É uma realidade nova. Esse conjunto que vai dar vida a esse corpo físico. Não vai dar vida a esse corpo físico. Aquilo já é o corpo físico em processo. Não vai dar vida a nenhum. Só vai desenvolver-se. Se não tiver uma alma, não o corpo amorfo. Mas claro, mas está lá. Tem alma, tem que ser alguma coisa de concreto. E é a vida dessa realidade. Não dita em termos dogmáticos, mas eu gostaria que era manter essa explicação. A explicação é esta. A explicação é esta. Ao existir aquela realidade tem alma. Não tem vida. Porque a alma é a vida. Não é nada para além da vida. É a própria vida que organiza e tem a potencialidade de desenvolver e, podemos dizer assim, fica lá dentro dessa junção de óvulo e espermatozoide. Que existe desde o primeiro momento. Ao acontecer a junção, acontece a alma. Ao acontecer o corpo, acontece a alma. Não é separado. É nesse conjunto de duas células que vai toda a informação para depois dar a multiplicação e ir buscar ao ambiente onde esse corpo vive para dar a constituição desse novo corpo. Quando termina a morte física do corpo biológico, se desintegra e se integra novamente no todo, que um dia vai novamente para a continuidade. Não se integra no todo. Isso é panteísmo. E isso é panteísmo. Isso é a produção de uma alma exterior. A alma, não há vezes dizia. Mas depois normalmente discutimos de dois lados. Tem às vezes o desintegrar-se no universo. Não se desintegra. Em termos físicos, não é panteísmo. É a variabilidade. Não se desintegra. Quando o corpo vai à Terra, se decompõe e se integra num. Com certeza, mas isso não é o corpo. Já disse que não é o corpo que vai à Terra. Não é o corpo que vai à Terra, é o cadáver. É o suporte material. É o cadáver. Os cabelos que saem